Oi pessoal, boa tarde, sou eu de novo, Luman aqui. Hoje eu tô num cenário novo, que eu tô em um lugar diferente. E bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, porque desde criança nós fomos ensinadas que ser egoísta é algo ruim, que ser egoísta é pecado e que sempre que a gente puder, a gente deve ajudar as pessoas. De fato, em parte isso é verdade. Sempre que a gente puder, nós devemos sim ajudar as pessoas sobre uma condição, embaixo de uma condição. Desde que nós não temos que tirar do nosso e ficar sem para dar para outra pessoa. Porque isso não é certo. Inclusive, não é bíblico. A palavra diz que. Eu não lembro o livro agora, mas a palavra diz que aqueles que têm família e deixam de cuidar da sua família para cuidar de outras pessoas, dos de fora, negou a fé. Eu vou fazer um vídeo específico falando disso. Mas hoje, para não sair do tema, vamos falar de ser egoísta, no sentido de, primeiro, nos colocarmos em primeiro lugar, resolvermos a nossa vida, resolvermos a vida da nossa família e depois, se tiver tempo e se não for prejudicar nem a nós, nem a nossa família, e aí sim nós vamos lá, nós vamos ajudar quem precisa. O vídeo de hoje é sobre isso, é sobre ser egoísta. Primeiro você colocar em lugar. Porque assim, gente, a vida é como é como uma viagem de avião, como dizem, né? Quem já viajou de avião aqui sabe que em caso de perigo, a primeira coisa que acontece no avião é que cai as máscaras. E o que é que os tripulantes, que as aeromoças falam? Primeira coisa, gente, primeiro coloque a máscara em você. Depois, se você colocar a máscara em você, ajude a pessoa que está do seu lado. Eles falam isso. Então a vida é exatamente isso. É uma viagem de avião. Nos momentos difíceis, primeiro você vai ajudar a sua família, vai estruturar a sua família. Estruturou, deixou tudo bonitinho. Aí sim, se não for me prejudicar, se não for prejudicar minha família tá tudo ok, tá tudo certo. Agora eu vou ajudar quem precisa. É sobre isso. Inclusive, é, a Bíblia. Perdoa. Toda vez que eu faço. Ai, gente, perdão. Não sei porque toda vez que eu tô gravando um vídeo, me dá vontade de soluçar, de. Oh, desculpa de novo. Mas assim, a Bíblia, ela fala exatamente isso. Que é o quê? Que é a nossa capacidade de nos colocarmos em primeiro lugar. É, aqui, no contexto bíblico, especificamente, nós vamos falar de dinheiro. Por quê? Porque é muito comum pessoas de bom coração emprestar dinheiro. Porque não tem coragem de dizer não, aí vai lá. Falando, me empresta dinheiro, aí você vai lá, você tem um dinheiro, você sabe que você não pode emprestar o dinheiro, porque segunda-feira a dívida vai vencer, você só tem esse dinheiro para emprestar, mas a pessoa vai falar, domingo eu pago. Domingo chega, a pessoa não pagou. Segunda-feira chega, a pessoa também não pagou, e aí você fica endividado, tem que pegar dinheiro emprestado com outra pessoa, sendo que você tinha um dinheiro antes, só para não ficar endividado. Gente, isso não é sábio, isso não é inteligente, tá? Inclusive, a Bíblia, ela, ela condena isso, tá? E eu vou ler a base bíblica para vocês. Tá lá em Provérbios, vamos lá? Provérbios, capítulo 11, versículo 15, diz assim: Quem fica por fiador de um estranho sofrerá males, mas o que evita a fiança estará seguro. Para quem não sabe, fiador são aquelas pessoas que se colocam como garantia para pagar a dívida de outra. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Quem já estudou, quem fez faculdade e fez faculdade através do FIES. O FIES, que é um programa do governo, é aquele programa em que o governo te empresta o dinheiro para você pagar a faculdade e só no final da faculdade você vai lá e paga o governo. O FIES, ele tinha duas modalidades, com fiador e sem fiador. Com fiador, você indicava uma terceira pessoa para pagar sua dívida. Então, eu terminei a faculdade, eu não tive condições de pagar a dívida, então essa pessoa que eu indiquei como fiador ia lá e pagava a dívida no meu lugar. Ou seja,
Tem que ser uma pessoa de muito bom coração para fazer um negócio desse, né? Então, fiador é isso. Então, a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que quem é fiador vai sofrer males, ou seja, vai sair prejudicado, porque, infelizmente, principalmente no mundo de hoje, nem todo mundo tem um coração bom. No mundo de hoje, muitas pessoas é, usam a bondade da outra para satisfazer seus próprios interesses, para tirar benefícios. Aliás, um crime muito comum que usa da boa vontade do povo para tirar benefício para si próprio é o crime de estelionato, né? Que é aquele crime que a pessoa vem, conta uma historinha bonitinha, conta uma historinha triste normalmente, ou então uma história em que você vai ganhar muito dinheiro, mas antes de ganhar muito dinheiro, você vai ter que liberar esse dinheiro para essa pessoa. E no fim, não era nada disso. Era só um golpe, onde você ficou sem o dinheiro e sem a promessa que essa pessoa disse que lhe daria. Então, gente, a Bíblia diz: se você for fiador de uma pessoa, você vai sofrer males. O que evita a fiança estará seguro. Então, quer estar seguro financeiramente, evite ser fiadora das pessoas. Evite emprestar dinheiro para quem você sabe que não paga, para quem você sabe, para quem você já ouviu que não paga ninguém, é veaco. Evite, porque aí quem vai sair prejudicado é só vocês. A Bíblia também tem outro versículo, que também está em Provérbios, que diz assim, Provérbios, capítulo 22, versículos 26 e 27. Não esteja entre os que dão as mãos como garantia de dívidas, ou seja, praticamente a mesma coisa que está lá em Provérbios 11, só que com outras palavras. Não esteja entre os que dão as mãos como garantia de dívidas, entre os que ficam fiadores de empréstimos. Caso você não tenha como pagar, a sua cama lhe será tirada. Vou falar de novo. Vou repetir para que vocês coloquem na cabeça de vocês e não esqueçam. Provérbios, capítulo 22, versículos 26 e 27. Não esteja entre os que dão as mãos como garantia de dívidas. Por que dão as mãos? Porque normalmente quando a gente vai fechar um negócio, como é que a gente fecha um negócio hoje? Aperta na mão da outra pessoa, né? Você aperta a mão e aí você concretiza o negócio, não é isso? Então, não, a Bíblia diz, é exatamente isso. Não esteja entre os que dão as mãos como garantia de dívidas, entre os que ficam fiadores de empréstimos. Caso você não tenha como pagar, a sua cama lhe será tirada. Então, meu Deus, eu não tenho como pagar, mas mesmo assim eu vou assumir essa dívida aqui porque eu sei, confio na outra pessoa. Eu não tenho como pagar, mas eu vou assumir essa dívida aqui porque eu sei que a outra pessoa vai pagar. Aí a outra pessoa não paga, você não tem como pagar, e aí perde os seus bens. Tem que vender uma casa, tem que vender uma fazenda, se você tiver para vender. Tem que vender o bezerro, se você tiver um para vender. Mas se você não tiver nenhuma dessas coisas, o que vai acontecer? Você vai ficar com a dívida, vai ficar com o seu nome sujo e vai perder a sua paz. Então, evite emprestar dinheiro para outras pessoas. Evite. E aqui eu tô falando dinheiro, mas vamos botar outras coisas. Carro. Tem gente que não tem carro e que pede dinheiro emprestado, ou pede o carro emprestado para você. E nessas horas parece que o cão atenta, né? O que é que acontece? Você empresta o carro para a pessoa, aí o carro vai lá e dá defeito na mão da pessoa que você emprestou. A pessoa normalmente não vai pagar. É claro que tem exceções, mas eu estou falando da regra. Em regra, as pessoas que acontece isso não paga, dá uma desculpa, pede, velho, desculpa, foi sem querer, não sei o quê, mas eu vou dar um jeito, eu vou pagar. Da boca pra fora. Na maioria das vezes não paga e você fica com um prejuízo. Por quê? Porque você não queria sair como ruinzinho e aí você foi lá e emprestou. Não empreste. Não empreste carro para quem não tem carro. Empreste carro para... Aliás, não empreste para ninguém. Para que você não... A não ser que seja caso assim de saúde, né? Nossa, a pessoa está ali morrendo e precisa ir para o hospital. Aí você empresta. Mas de preferência, se ofereça como motorista para evitar qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de prejuízo financeiro. Mas fora essas hipóteses, gente, não empresta. Porque vocês vão, na maioria das vezes, ficar no prejuízo. Gente, a Bíblia é um livro muito atual. Eu amo a Bíblia por isso. Porque ela é extremamente atual. Ela tem conceitos para tudo. Para tudo quanto é área da vida. Vida financeira, casamento. Para tudo. E
Quando a gente lê a Bíblia direito, quando a gente lê a Bíblia não por ler, mas realmente abrindo, anotando. E outra, pra gente ler a Bíblia, a gente tem que entender o português. Então, não entendeu uma palavra? Vai no Google, vai no ChatGPT e procura o significado daquela palavra. E também, pra gente entender a Bíblia, a gente tem que entender o contexto. Então, você vai lá no Google e bota assim, se você estiver lendo a história de 1 Reis, capítulo 5, versículo 15, um exemplo. Aí você bota lá, explique 1 Reis, capítulo 5, versículo 15. E aí o Google vai te explicar tudo. Por que aquilo aconteceu? Por que a pessoa agiu de determinada daquela maneira? Porque ela vai te dar um contexto histórico que você vai conseguir entender por que as pessoas agiam daquela maneira naquela época. Enfim, eu vim gravar esse vídeo aqui para falar de vida financeira. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que vocês realmente tenham entendido o que eu quis dizer para vocês. E, gente, sejam sábios, sejam inteligentes na hora de vocês administrar o dinheiro de vocês. A gente tem que aprender a dizer não, porque o não, ele nos traz paz. O não, ele nos protege dos malefícios da vida, dos prejuízos da vida, não só financeiro, mas emocional também. Então é isso. Meu nome é Luma e eu criei esse canal aqui para melhorar a minha dicção, a minha oratória. Eu tô falando sobre assuntos da Bíblia, espiritualidade, inteligência emocional, tudo que está lá dentro da Bíblia. Hoje mesmo eu falei sobre dinheiro. E até o próximo vídeo, gente. Tenha um excelente dia. Tchau!